Olá e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós temos aqui uma tarefa fascinante, que é mergulhar numa das obras mais influentes, divertidas e, honestamente, estranhas de toda a literatura mundial. O nosso foco hoje é a primeira parte de O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, publicada lá em 1605. E é importante frisar isso, né? A primeira parte. Exato, porque a história completa tem um segundo volume, que é, uma conversa para outro dia. Perfeito. Nossa missão aqui é entender como um fidalgo espanhol que tinha uma vida super pacata se transforma no cavaleiro andante mais famoso da história. E não é só sobre o que ele fez, mas sobre a genialidade que existe por trás da loucura dele. Exato. Então, vamos desvendar isso. A história começa com aquela abertura que todo mundo conhece, mesmo quem nunca leu o livro. Num lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me. Quem era esse homem antes de virar um mito? Era um certo Alonso Quijano. O livro descreve ele assim como um homem de uns 50 anos, de constituição forte, mas magro de corpo e rosto. Uma vida tranquila, né? Bem tranquila. Pequena nobreza rural, morava com uma sobrinha, uma governanta, sem grandes emoções, até que, uma obsessão tomou conta de tudo. A obsessão pelos livros de cavalaria. E não era um hobby, né? Era algo que consumiu a vida dele. Totalmente. As fontes dizem que ele se entregou a lê-los com tanta afeição e gosto que se esqueceu quase de todo do exercício da caça e até da administração dos seus bens. Puxa, e ele chega num ponto, sabe, de vender partes das terras dele. Para comprar mais livros. É incrível. E essa é a chave. Cervantes descreve o cérebro dele secando. É uma imagem muito física para uma condição psicológica. Sim. A ficção se torna tão real para ele que o mundo material, a caça, as finanças, a própria realidade... Tudo isso perde o valor. Perde todo o valor. Ele não tá mais no mundo real. Ele já vive num outro plano, sabe? Um plano povoado por cavaleiros, donzelas e gigantes. E é aí que vem a ideia maluca. Ele mesmo vai se tornar um cavaleiro andante. Exato. Pra quê? Para sair pelo mundo, corrigindo injustiças, protegendo os fracos e, claro, buscando fama eterna. Pois é, ele decide reviver uma era que já tinha acabado há séculos. É bom lembrar o contexto, né? Os romances de cavalaria eram a cultura pop da época. Tipo os filmes de super-heróis hoje. Exatamente, histórias cheias de clichês, heróis invencíveis, damas perfeitas, e Cervantes está pegando esse gênero e virando ele do avesso. É uma grande paródia, então. A primeira grande paródia da literatura. E nesse processo, ele meio que inventa o romance moderno. Então começa a transformação. Ele pega uma armadura toda enferrujada dos bisavós, improvisa um capacete com papelão... E dá um nome super pomposo por cavalo magricela dele, Rocinante. Mas falta a peça principal de toda a história de cavalaria. A dama por quem lutar. Todo cavaleiro precisa de uma. Claro. Então ele elege uma lavradora de uma aldeia vizinha, uma tal de Aldonza Lorenzo, que ele talvez tenha visto uma ou duas vezes na vida. E a rebatiza. Isso. Ele a rebatiza na mente dele como a nobre princesa Dulcinea del Toboso. Para ela, ela é a mulher mais bela do mundo, mesmo que ela nem saiba que ele existe. A fantasia está completa. Completíssima. Na primeira saída dele sozinho, ele já se mete em confusão e volta para casa todo machucado. Mas é na segunda tentativa que a dinâmica clássica que a gente conhece se forma, com a chegada do Sancho Panza. E a entrada do Sancho muda tudo. Dom Quixote percebe que um cavaleiro não pode andar por aí sozinho. Precisa de um escudeiro. Isso, para carregar as coisas e, mais importante, para ser a plateia dele. E o Sancho Panza é o vizinho, um lavrador simples, analfabeto. E movido por interesses bem terrenos, digamos. O oposto completo do mestre. E como ele o convence a largar tudo para segui-lo nessa aventura? Com uma promessa. Ah, claro. A promessa de uma ínsula, uma ilha, que o Sancho poderia governar. Ele acredita? Bom, a ganância do Sancho e a loucura do Dom Quixote se encontram aí. Sancho não acredita totalmente nas fantasias, mas a possibilidade do ganho material é forte demais, sabe? Entendi. Ele topa a empreitada, montado no burrico dele. E aí a gente tem uma das duplas mais icônicas da literatura.
E é com o Sancho que a gente chega na cena que define o personagem para o mundo todo. A batalha contra os gigantes. Sim, a famosa cena dos moinhos de vento. Eles estão cavalgando pela planície da Mancha quando Dom Quixote avista, sei lá, 30 ou 40 moinhos. E para ele, aquilo não são moinhos. De jeito nenhum. Para ele, imediatamente, são desaforados gigantes que ele precisa combater. E a reação do Sancho é impagável. Ele tenta trazer o mestre de volta à realidade, né? Tenta. Ele fala: olhe bem, vossa mercê, que aquilo não são gigantes. São moinhos de vento e o que parecem braços são as pás. Mas não adianta. A convicção do Dom Quixote é inabalável. Ele acusa o Sancho de ser medroso e parte para o ataque com a lança em punho. E o resultado, claro, é óbvio. A pá do moinho arremessa ele longe, junto com o Rocinante. O mais genial não é nem o ataque em si, é a explicação que ele dá depois. Ele não admite o erro. De jeito nenhum. Ele inventa um inimigo. Incrível. Exato. Ele culpa o sábio Frestão, um feiticeiro que, segundo ele, é seu grande rival. Ah, então foi o feiticeiro que transformou os gigantes em moinhos. No último segundo, só para lhe roubar a glória da vitória. O que é fascinante é a criação desse sistema de crenças que é imune à realidade. Como assim? Qualquer evidência contrária à visão de mundo dele não é prova de que ele está errado, mas sim uma confirmação de que os inimigos são poderosos e estão agindo contra ele. É um mecanismo psicológico perfeito. E esse padrão se repete o tempo todo. Tem a outra cena famosa, a do elmo de Mambrino. Isso. Ele vê um barbeiro viajando na chuva com a bacia de barbear de latão na cabeça para não se molhar. E para ele, aquilo não é uma bacia. É o lendário e mágico elmo de Mambrino, um capacete de ouro, que torna quem o usa invulnerável. E ele ataca o pobre do homem e toma a relíquia. Exatamente. E o Sancho, que está ali do lado, olhando para uma bacia amassada, o que ele pensa disso tudo? E a resposta do Dom Quixote é, de novo, brilhante. Ele explica para o Sancho que o que para ele parece uma simples bacia é, na verdade, o elmo, mas que por algum encantamento ele aparece de forma vulgar para os olhos de pessoas comuns como Sancho. Nossa, ou seja, ele não só impõe a realidade dele, como ele cria uma hierarquia. Ele consegue ver a verdade enquanto os outros são enganados pelas aparências. Ele força o Sancho a viver nesse universo paralelo. Uma coisa que pega muito leitor de surpresa e que é uma característica bem marcante desse primeiro volume é que, de repente, a aventura deles para por dezenas de páginas. Sim. E o livro começa a contar uma outra história, completamente diferente. Por que o Cervantes faz isso? Parece uma quebra de ritmo muito estranha. É uma quebra proposital. E foi algo muito debatido na época. Muitos críticos reclamaram. Mas o Cervantes estava experimentando com a própria forma do romance. Entendi. Ele está nos mostrando que o mundo é cheio de histórias, não só a do nosso herói. Essas histórias, que a gente chama de novelas intercaladas, funcionam como um contraponto. Como a história do Cardenio e da Lucinda, que se mistura com a da Doroteia. É um drama enorme, né? De amor, a traição. Loucura! Que se desenrola por vários capítulos, exatamente. E enquanto a loucura do Dom Quixote é cômica, voltada para a fantasia, A do Cardenio é trágica. trágica e realista, causada por um amor traído. Cervantes está explorando o mesmo tema, a loucura, sob diferentes óticas. E tem outra novela lida em voz alta numa estalagem chamada O Curioso Impertinente. Ah, essa é ótima. É sobre um homem que, desconfiado da fidelidade da esposa, pede para o melhor amigo testá-la, seduzi-la. E o que, claro, dá terrivelmente errado. Com certeza. E o genial aqui é como Cervantes usa essa história para colocar um espelho na frente da própria obra. O marido curioso testa a realidade da esposa até destruí-la. Não é exatamente o que o Quixote faz com o mundo? Puxa, é verdade. Ele testa a realidade de todos ao redor, forçando o mundo a se dobrar à fantasia dele. Exato. Essas novelas não são um desvio, são parte da estrutura complexa que Cervantes estava criando. Certo. Então, depois de todas essas aventuras, essas histórias paralelas, a primeira parte não termina como a grande vitória. Pelo contrário, como o Dom Quixote finalmente volta para casa. Os amigos dele da aldeia, o cura e o barbeiro, ficam sabendo das loucuras e decidem que
precisam resgatá-lo. E o plano deles é brilhante, né? É, porque eles decidem usar a própria fantasia do Don Quixote contra ele mesmo. Eles entram no jogo dele. Precisamente. Eles encontram a Doroteia, a personagem daquela história intercalada que eu mencionei. Ela concorda em participar do plano e se disfarça de Princesa Miconcona. Uma donzela de um reino distante que precisa de ajuda. Isso. Ajuda do maior cavaleiro do mundo para derrotar um gigante. E ele, claro, morde a isca. É o chamado da aventura que ele tanto esperava. Ele acredita piamente. A honra o obriga a ajudar a princesa. E depois de mais algumas confusões na estalagem... Incluindo uma luta épica contra odres de vinho. Que ele confunde com gigantes, os amigos finalmente conseguem dominá-lo enquanto ele dorme. E o retorno para casa é uma das imagens mais poderosas do livro. É ao mesmo tempo cômico e profundamente melancólico. Muito. Eles constroem uma jaula de madeira, colocam Don Quixote dentro e o transportam de volta para a aldeia em cima de um carro de bois. E para justificar isso para ele, Eles o convencem de que ele está sob um encantamento e que só assim pode ser levado em segurança. nossa, É a cena da derrota final do herói. Ele não retorna num cavalo branco aclamado pelo povo, mas como um prisioneiro da própria loucura, enjaulado como um animal para zombaria e pena de todos que o veem passar. E assim termina a primeira parte, com o nosso cavaleiro enjaulado, mas ainda convencido do seu encantamento, sonhando com as próximas aventuras. Seguir. Uma continuação que só foi publicada 10 anos depois, em 1615. E o que torna o segundo volume tão genial é que ele lida com uma questão fascinante. Nesse meio tempo, Don Quixote e Sancho descobrem que suas aventuras foram publicadas num livro. O volume 1 que a gente acabou de discutir. Exato. E que eles se tornaram famosos em toda a Espanha. Uma virada de mestre. E no nosso próximo programa, vamos explorar exatamente esse volume 2 e as consequências dessa fama inesperada, quando os personagens precisam lidar com o fato de serem, eles mesmos, personagens de um livro. É uma jornada que vale a pena, a obra completa é um marco e entender essa primeira parte é essencial para apreciar a genialidade do que vem depois. Fica então uma última reflexão para quem nos ouve, algo para se pensar até a nossa próxima conversa. O que acontece quando a ficção que uma pessoa cria sobre si mesma se torna a realidade pela qual o mundo a conhece?